Sejam bem-vindos, eu sou a Bruna Rocha e eu sou a Júlia Sala. Nós somos as sócias fundadoras da Borro Arquitetura. Talvez você já tenha um escritório em funcionamento, talvez você ainda trabalhe para alguém, mas já quer ou sabe que precisa começar o seu próprio escritório de uma forma bem mais organizada. Ou até mesmo pense em implementar essa estrutura no escritório onde você trabalha. A Fórmula Dom ela não foi criada só para quem já tem estrutura. Ela também foi pensada para quem quer começar certo ou estruturar tudo aquilo que já existe. E tudo que você vai ver aqui foi construído dentro do nosso escritório, começando pequeno e evoluindo com o tempo. Aqui na Borro, a gente faz uma reunião de apresentação do escritório antes dos clientes nos contratarem. Nela, a gente apresenta toda a nossa metodologia e utilizamos o Notion para mostrar o processo de projeto. Com as reuniões, a gente percebeu que a grande maioria dos prospectos possuem medos que são solucionados com as páginas que vamos mostrar brevemente a seguir. E esse é o detalhe que encanta os processos nessa reunião. E eu vou começar mostrando esse painel do cliente zerado. Então, todos os clientes, quando a gente abre uma nova página de cliente, já vai aparecer aqui o painel dele, vai ter a metodologia e também vai ter uma grade com os prazos que a gente vai ter. Aqui a gente já tem todos os itens de cada uma das etapas de projeto, como as reuniões que a gente vai ter em cada uma das etapas e também quando ela vai ser aprovada. E a gente vai adicionando aqui o status e também a data de aprovação. E agora eu quero mostrar para vocês como funciona esse painel do cliente depois que ele é todo preenchido. Nesse caso, esse cliente aqui a gente já está em fase da execução da obra, então a gente vai ter aqui a metodologia que vocês viram na outra página, os prazos já preenchidos, aqui a gente vai ter todos os prazos, inclusive das revisões que a gente fez em cada uma das etapas. Então, a revisão desse projeto foi encaminhada no dia 4 e eles nos deram um retorno sobre essa revisão no dia 10. Isso significa que a gente ainda teve mais uma revisão e aí sim a gente teve essa etapa aprovada. E isso aqui muda completamente a forma como o cliente vê o nosso processo e a nossa organização. Então, ao invés dele vir nos perguntar diretamente sobre a próxima etapa ou qual é o prazo que a gente tem, eles já vão entrar aqui e vão ter essas respostas. Se a gente demorou para aprovar um projeto, talvez seja porque a gente teve alguma revisão e eles também podem ter demorado nas revisões e retornos para a gente. Então, aqui a gente tem isso como uma forma de histórico. Depois, em cada um dos blocos, vai conter os itens que a gente compartilha com os clientes de acordo com essas etapas. Então, aqui na etapa de conectar, a gente tem o questionário que a gente compartilha com os clientes, análise do questionário, depois a gente vai ter a análise das opções de layout, a revisão do layout que a gente executou, e aqui também vai ter o layout final e a aprovação desse layout. Isso vai acontecer em todas as próximas etapas. Então, aqui no 3D vai ter a apresentação, o modelo BIMX, aqui o 360, que a gente compartilha com eles um tour renderizado. E aqui a gente vai ter a análise que eles nos solicitaram de todos os itens desse projeto apresentado, revisão e aprovação. Acontece também na etapa de viabilizar, onde a gente compartilha esse estudo de viabilidade financeira. Depois, em elaborar, a gente faz uma análise do projeto executivo e dos detalhamentos com eles, a gente apresenta tudo isso e eles nos respondem aqui. E depois a gente tem a etapa de planejar, finalizando a parte do processo de projeto com uma planilha orçamentária completa. Então, o painel do cliente ele é um centro de tudo. Ele é o único lugar onde estão as informações, decisões, históricos, solicitações, aprovações e próximos passos compartilhados diretamente com cada cliente. E cada cliente vai ter o seu acesso exclusivo para o seu próprio painel do cliente, tornando tudo muito mais claro para ele. Eu já vou passar aqui para apresentar o nosso questionário, então as questões pessoais. A gente divide os questionários em 3 páginas. A primeira delas vai ser essa daqui de questões pessoais, onde os clientes vão responder sobre a rotina e alguma parte de gostos ali deles também, as vivências que eles tiveram e principalmente se eles também têm pets ou têm a intenção de ter algum pet. Depois a gente vem para cores e materialidades, onde a gente entende a ideia deles sobre a cor do projeto, o que a gente pode usar e o que a gente não deveria usar também. Materiais, texturas e acabamentos, para eles também identificarem o que gostam ou não. E aqui a gente tem algumas inspirações visuais iniciais. Se eles já tiverem alguma página no Pinterest ou alguma pasta com várias referências, a gente pede que eles nos encaminhem nesse momento. E aqui a gente vai ter a estruturação dos ambientes, que seria a terceira página desse questionário. E aqui a gente divide de acordo com a planta baixa do apartamento. Então, dentro da sala de jantar, por exemplo, a gente vai ter as perguntas referentes a esse ambiente e logo abaixo as referências referentes também a esse ambiente, sendo selecionadas algumas que eles já nos encaminharam, outras que a gente está colocando aqui, escolhendo e colocando em cada um dos questionários.
Uma parte importante para mostrar para vocês que é bem bacana é na cozinha, por exemplo, porque aqui na cozinha a gente tem alguns itens que são mais importantes da gente entender se o cliente quer ou não, como os eletrodomésticos, os eletroportáteis também, e se eles têm alguma funcionalidade adicional. E da mesma forma que eu mostrei lá na área de jantar, a gente também vai ter na cozinha as referências para eles colocarem o que eles gostam e não dentro de cada uma das referências. Agora a gente vai para uma planilha orçamentária completa. Aqui é quando brilha o olho para o cliente. A gente já mostra uma planilha na própria reunião de vendas. Então, separado aqui todos os segmentos dessa planilha e logo abaixo a gente consegue ter, em forma de gráfico, algumas visualizações. Então, aqui a gente vai ter todas as categorias e quanto vai custar cada uma dessas categorias. Nesse caso desse cliente, eles fecharam o mobiliário sob medida, as pedras e tampos e a obra também no estudo de viabilidade financeira. Então, nesse momento do projeto, a gente já tem esses itens contratados. Por isso que aqui a gente vai ter já contratado e adquirido 323 mil reais, faltando ainda 216 para a gente ter um processo de execução 100% contratado. Aqui a gente tem basicamente esse mesmo gráfico, só que em outro formato, mostrando a porcentagem desses segmentos referente ao valor total da execução dessa obra. E é dessa planilha orçamentária completa que vai nascer a nossa planilha orçamentária executada. A diferença delas é que a planilha orçamentária inicial que a gente acabou de mostrar, ela vai ficar reservada dentro da página do cliente, e essa planilha orçamentária executada vai ficar dentro da assessoria da execução. E aqui o cliente vai conseguir, inclusive, preencher alguns itens que ele for adquirindo ao longo da execução. Nesse caso dessa obra, a gente ainda tem 4,5% do valor total para ser adquirido ou contratado. E aqui a gente tem, então, 21 mil para o cliente ainda contratar. É exatamente o mesmo gráfico que vocês viram na planilha orçamentária completa, mas aqui os valores já estão negociados, ou então o cliente abriu mão de alguns itens para executar agora e deixou em aberto ou deixou para contratar depois. E aqui ele consegue ter essa visão real do que está acontecendo na obra dele, quanto está sendo investido e quanto ainda falta investir. Essas são páginas que brilham os olhos dos clientes em uma conversa de vendas. Dessa forma, ele não está apenas contratando o escritório, ele está contratando uma entrega de excelência e, por conta disso, aceita o processo e confia no nosso trabalho. Mas para conseguir fazer essa entrega, a casa precisa estar organizada e algumas páginas são essenciais para isso. Agora eu vou mostrar para vocês a página de reunião de pauta semanal. Aqui a gente organiza as prioridades para evitar viver em urgência. Mostrando aqui a página para vocês, a gente dividiu a visualização em lista por cores de responsáveis e assuntos gerais. Então, aqui embaixo a gente tem a parte de geral, marketing, administrativo, parceiros, prospecção, que a gente precisa ter um controle dessas atividades que a gente precisa fazer em cada um desses itens, e aí as atividades por cada um dos clientes. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, a gente tem, na visualização, a gente tem aqui uma prioridade de urgência, a descrição da tarefa, a data que isso precisa ser realizado, o responsável e aqui o status. Essa visualização aqui dessa lista, ela é feita por semana, então ela aparece aqui só os itens da semana atual. Aqui na lateral a gente tem os mesmos clientes e aqui é como se fosse um depósito de tarefas. Então a gente tem aqui tarefas que a gente, por exemplo, não precisa iniciar agora, mas que precisa ser feita em algum momento. E toda semana a gente confere isso daqui se não está no momento de a gente passar isso para a semana atual e realizar essas tarefas. Uma outra visualização legal é a visualização em calendário. Então, depois da gente preencher toda essa lista aqui, a gente vem para o calendário e vai arrastando, organizando nos dias que esses itens precisam ser executados. Então, por exemplo, se eu acho que o alinhamento do retorno da marcenaria precisa ser na quarta-feira, eu só arrasto ele para cá. Como já foi executado, eu vou deixar ele no lugar. E uma coisa bem interessante, né, uma função bem interessante da reunião de pauta é que tudo que está aqui de acordo com cada um dos responsáveis vai para o planner pessoal. Então, todas aquelas tarefas que estavam lá, elas estão aqui no meu planner pessoal, assim como no das outras pessoas da equipe. Essa é a página de clientes ativos. Ela é uma visão real do que está em andamento, sem a gente precisar depender da nossa memória. Então, aqui a gente consegue ter uma visão geral de todos os clientes ativos no escritório e em qual etapa eles estão. Então, por exemplo, aqui a gente tem clientes na etapa conectar, na etapa revisão, na revisão da etapa conectar, clientes na etapa de idealizar, viabilizar, concretizar. Aqui a gente consegue também
ter uma noção de quais clientes, né, por etapas, quantos clientes a gente tem em cada uma das etapas, e aqui embaixo a gente consegue ver o prazo da etapa atual. Essas visualizações nos ajudam a ter uma clareza se, por exemplo, a gente pode fechar um projeto novo, porque a gente tem, por exemplo, aqui, a gente tem 4 projetos na etapa concretizar, 4 projetos que já estão em obra e logo vão sair do escritório. Então, isso quer dizer que logo a gente pode fechar mais projetos. Essa visualização é muito importante tanto para a gente conseguir controlar os prazos e não gerar nenhum atraso em uma entrega com os clientes, quanto para decisões estratégicas de quando a gente precisa começar a fechar mais projetos. Aqui, então, a gente tem algumas visualizações. A visualização do mês atual, onde a gente vai colocar todos os gastos e custos fixos e variáveis do escritório, receitas, despesas, tudo isso. E conforme a gente vai dando check nesses itens, eles vão calculando automaticamente aqui nessa parte da tabela. Então, a gente tem o resultado do mês, tudo que entrou e tudo que saiu do escritório. A gente tem o total de receitas, a gente tem o total de despesas e o total acumulado. Aqui a gente pega o valor que a gente já tinha, né, acumulado na conta, e aqui o valor só do mês, do que entra e do que sai. Logo abaixo a gente tem a parte de cobranças de projeto e cobrança de assessoria. Então aqui a gente cadastra todos os itens, todas as parcelas que tem dos clientes. Aqui todos os meses, né, de gerenciamento. E aqui a gente tem um gráfico de análise anual. Então, esse gráfico aqui, valores, são valores ilustrativos, né? A gente preencheu aqui para explicar para vocês, mas conforme vocês forem preenchendo isso, se vocês têm um acompanhamento, aqui vocês vão ter a visualização dos últimos 12 meses. Então, de janeiro a janeiro, de fevereiro a fevereiro, conforme for passando os meses, vocês conseguem ter essa análise de quanto que vocês tiveram de receita por mês nos meses anteriores, quanto vocês tiveram de despesa nos meses anteriores e qual é o acumulado do mês, né? Para vocês entenderem a saúde financeira do escritório e a partir disso vocês podem tomar decisões estratégicas de investimentos e decisões que vocês precisam tomar para o escritório. A página do CRM do escritório, ela é super importante para a gente entender quem chega, quem avança e quem fecha os projetos. E é muito importante para a gente entender a taxa de conversão e entender se os valores que a gente está cobrando pelo projeto estão de acordo com o serviço oferecido. Então, aqui a gente tem algumas propriedades que a gente acha interessante, então ter isso resumido, né, de forma visual. Então, a gente tem aqui o tipo de serviço que é o status, se está fechado, se está em aberto, a data de envio da proposta e a data de retorno, valores, né, de projeto e de gerenciamento. E aí aqui algumas informações que a gente acha interessante ter, que é os prazos que foram propostos para esse orçamento, como a pessoa conheceu o escritório, qual é a área e tipo de projeto, uma imagem da planta baixa para ficar de fácil acesso para a gente, qual é o empreendimento e o valor do imóvel se a gente tiver essa informação. Então, todas essas informações são importantes para a gente fazer essa análise, e aqui embaixo a gente consegue ter essa visualização, então, do que está fechado, do que está em pausa, consegue entender também quantas propostas que a gente tem por tipo de serviço, então arquitetônico, corporativo, interiores, e isso também, assim como o fluxo de caixa, ele serve para a gente tomar decisões estratégicas dentro do escritório. Essas páginas, elas não existem para complicar, elas existem para dar segurança, tanto para nós quanto para os clientes. E depois de anos aprimorando, a gente decidiu compartilhar essa estrutura. E tudo que você viu e muito mais fazem parte de um método, a Fórmula DOM, que organiza essa estrutura em 3 etapas: diagnóstico, organização e manutenção. E dentro da Fórmula DOM, você não recebe só os templates, você recebe um passo a passo, todas as páginas e principalmente a lógica para construir isso no seu ritmo, utilizando o Notion como base. Esse vídeo não existe para te ensinar a fazer, ele existe para te mostrar que isso é possível. Organização não é algo que você deixa para depois, é o que vai te permitir crescer, é o que vai sustentar uma rotina e te trazer mais confiança. Se essa estrutura fez sentido para você, a gente está pronta para te guiar nessa implementação. Clique no botão aqui embaixo e venha fazer parte da Fórmula DOM.